Olá, queridos, graça e paz do Senhor Jesus, Pastor Edmar, falando aqui. Hoje eu quero liberar uma palavra, eu quero trazer uma reflexão para o coração dos pastores, pastoras, homens e mulheres de Deus, que são portadores das boas novas, que são portadores dessa palavra de fé. E eu quero ler aqui um texto com você nesse momento e brevemente eu quero dar esse recado para o coração de cada um. 2 Pedro, nós vamos lá no capítulo 3, já bem no final do livro, dessa carta, verso 17 diz: Vós, pois, amados, prevenidos como estáis de antemão, acautelai-vos. Não suceda que, arrastados pelo erro desses insubordinados, decaiais da vossa firmeza. Antes, crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno. Queridos, eu quero dirigir essa palavra aos nossos amigos, aos pastores, às pastoras, às suas famílias, aos seus familiares, esposas de pastor, esposos de pastoras, filhos. Esse tempo é um tempo onde as pessoas são muito lembradas e a misericórdia é requerida a todas as pessoas. Mas eu quero falar hoje para você, pastor, para você, pastora, Você que muitas vezes, no anonimato, sem ninguém ver, sem ninguém saber, a sua oração ela chega ao trono de Deus, ela chega ao trono dos céus em favor de muitas vidas. E esse tempo é um tempo interessante porque nós conseguimos lembrar de todas as ovelhas, de todo o rebanho, mas muitas vezes os pastores eles são esquecidos. Essa é a verdade. Muitas vezes os pastores eles não são tratados como membros das suas igrejas. Parece que ela é uma peça simplesmente incorporada a uma estrutura. Muitas vezes esses pastores eles são esquecidos das suas dores, das suas fragilidades, dos seus pensamentos, também dos seus temores, sabe? E hoje eu quero falar para você de pastor, como pastor, eu quero falar para você, meu irmão, minha irmã, você que milita nesse ministério, fica firme, firme-se. E esse é um tempo onde essa palavra firmar parece que faz muito sentido para nós, porque é onde tudo está sendo chacoalhado, as estruturas estão sendo chacoalhadas, as estruturas da sua fé, as estruturas do seu ministério, as estruturas da sua alma, as estruturas, querido, das suas amizades, das suas alianças, as estruturas das pessoas que te cercam, sabe? O ministério pastoral é algo muito interessante. Muitas vezes nós temos muitas pessoas ao nosso lado, a nossa rede de contatos tem muitas pessoas, a nossa lista de grupos, de WhatsApp, de grupos de pastores, de igrejas, de irmãos, ela às vezes é extensa, mas uma coisa é fato, muitas vezes a maior companhia de um pastor, de uma pastora se chama solidão. Muitas vezes as pessoas estão sozinhas com suas dores, conflitos, temores, com seus pensamentos. Mas eu quero dizer, diante da palavra de Deus, que esse é um sentimento legítimo nosso, mas ele não é a verdade. A verdade é que Deus está conosco. A verdade é que aquele que te chamou, aquele que te escolheu, aquele que te alistou, aquele que te elegeu, ele também não te deixa só. Ele não te deixa um minuto sequer sozinho. Saiba disso, pastor, saiba disso, pastora. E nesse tempo, é um tempo onde se mostra a importância do seu papel, do meu papel. É um tempo onde nós somos requeridos também em situações extremas da vida das pessoas.
Eu fico pensando aqui que esse tempo é um tempo onde muitas pessoas são como o gadareno, né? Onde o pastor ele vai até alguém cuja família não tem mais condições mais de recebê-lo, de conviver, a sociedade não acredita mais, a própria ciência já o abandonou porque aquele homem era tido como alguém talvez irrecuperável. Mas esse é o papel de muitos pastores, de acreditar nas pessoas, de dar uma palavra, de estar ali confiando como quando muitas pessoas já não confiam mais. Pastor, o seu papel é importante. Pastora, que talvez você tenha esse título porque o seu marido é pastor. E eu penso o quanto as mulheres às vezes sofrem, porque às vezes o amor dela talvez é até maior pelo homem com que ela se casou. E ela não se casou com uma função, mas ela está ali firme. Ela está ali do lado, ela abraça esse ministério, essa causa também, junto com esse homem. Então, pastora, que Deus fortaleça o seu coração nesse tempo, esse ministério que nós exercemos nesse tempo de pandemia, de endemia. Querido, ele só mostrou a realidade, mas eu quero que você saiba, pastor, amigo, amiga, tá? Que nesse tempo eu quero dar essa palavra para o seu coração e dizer: você é importante, o seu ministério é importante, a sua vida é importante. Ainda que você não tenha chegado no lugar que o seu coração às vezes almejou como pastor, em termos de quantidade de membros, em termos de tamanho de igreja, mas eu quero dizer para você que vale a pena você continuar fazendo o que está fazendo. Eu quero dizer que vale a pena você continuar lutando por aquilo que você tem lutado, que é a obra de Deus, que é a graça de Deus, que é o favor de Deus em prol de muitas vidas. Não desista, não baixe a cabeça. E quando você se sentir muito só mesmo, saiba que Deus ele promove meios para nos consolar e para nos abrigar. Pastor, pastora, Deus tem visto o seu ministério. A gente pode não ter aplauso de homens, aplauso de pessoas, mas o trono de glória do Senhor, ele está de pé aplaudindo você. Ele está de pé. Enquanto o seu ministério estiver existindo, você tem um aval do céu. Sabe? Continue. A crise vai passar. A crise que está dentro de você vai passar e a crise que está fora também vai passar. É uma promessa de Deus de não nos deixar só. Pastor e pastora, você é muito importante. Sabe? E se às vezes você se sente só, se você se sente ilhado, isolado, querendo desistir, eu quero liberar essa palavra para você hoje. Não desiste não. Deus é contigo. Sabe, às vezes a gente espera um apoio, um abraço, um consolo de um homem, talvez de um outro pastor, de uma outra pastora, mas são falhos, assim como eu e você. E põe toda a sua expectativa em Deus, porque quando toda a nossa expectativa está em Deus, o Senhor ele levanta pessoas também para nos acolher, para nos abrigar, para estar conosco. Então eu quero, nesta manhã de hoje, deixar essa palavra para os meus amigos pastores. Essa palavra vai chegar a alguns que eu não conheço. Não importa. Nós temos um vínculo familiar, que é pregar a palavra, que é anunciar a Cristo, que é anunciar a sua volta, que é anunciar a salvação. Nós somos essa família. E talvez se eu nunca tive a oportunidade de te encontrar, apertar a sua mão, te dar um abraço e tomarmos um café, eu quero que essa palavra hoje tenha esse papel de dizer: sinta-se abraçado como eu quero me sentir abraçado por você nesse tempo. É um tempo onde todas as pessoas na igreja são lembradas, mas muitos pastores são esquecidos.
tá? Mas eu quero dizer para você que no coração de Deus, assim como está escrito lá em Isaías, ainda que uma mãe que amamenta uma criança venha se esquecer dessa criança, Deus jamais se esquecerá de ti, jamais se esquecerá de você, jamais se esquecerá de mim. Um abraço para todos vocês. Deus abençoe seu ministério, sua casa, sua família. Deus abençoe seus sonhos. Deus abençoe seu coração. Pastor, pastora, erga a cabeça, segue em frente. Não importa o tamanho do seu ministério, se é 1, 10 mil, 10 mil, 100 mil. Segue em frente, pastor e pastora. Segue em frente, porque esse é o propósito, essa é a vontade de Deus. Deus abençoe a sua vida.